Por óbvio, o tempo é muito curto e eu vou direto ao ponto com algumas poucas observações. A primeira delas é que, a meu juízo, essa proposta de emenda constitucional não deveria se chamar PEC do teto do gasto público. Ela deveria se chamar da proposta de emenda constitucional da moralização do gasto público. Os políticos e os gestores públicos não podem continuar tendo o livre-arbítrio de fazerem com o dinheiro da população aquilo que bem entendem, como se o setor público fosse casa de mãe Joana. Até porque os gestores públicos e os políticos não fazem com os seus próprios recursos aquilo que fazem com os recursos públicos. Portanto, essa PEC, ela é uma PEC, a meu juízo, de moralização da despesa pública. E não é a primeira tentativa que se faz na história brasileira de impor a disciplina como regra, como princípio básico, cristão, ético e moral no exercício da atividade pública, até porque nós não somos donos do setor público. Nós somos representantes da sociedade e, em nome dela, nós precisamos agir. Todas as vezes que o governo se mete a fazer PIB, o que o governo faz é déficit e, mais do que isso, é roubalheira. É isso que nós assistimos no passado recente do nosso país. Porque essa crise, a mais complexa crise do Estado brasileiro, a crise mais complexa desde o Brasil Império, não é uma crise importada. Essa crise é uma crise fabricada aqui, é uma crise made in Brasil, que foi feita com requinte de perversidade. E, por óbvio, produziu uma recessão sem precedentes, um desemprego sem igual, a inflação que nós achávamos que já era um desafio dominado, volta à cena brasileira. O país se endividou como nunca no tempo recente, e não foi para ampliar o seu investimento, foi para a manutenção do custeio do Estado, que há 15 anos atrás custava 10% do produto interno bruto e hoje custa 20% do produto interno bruto, sem considerar estados e municípios. Porque, considerando estados e municípios, custa para o contribuinte brasileiro aproximadamente 40% do produto interno bruto para a manutenção do Estado brasileiro. Então, para esse banquete, o povo não está sendo convidado. Tampouco o empreendedor e o trabalhador brasileiro, que gera as riquezas para que o Estado possa fazer uma gestão decente, adequada e competente. Muito menos uma gestão voltada para as minorias organizadas que se apropriaram do Estado brasileiro como se o Estado brasileiro pertencessem a elas. Então, faço essas breves observações para fazer as seguintes questões aos nossos convidados. Ao doutor Marcos Mendes, nós temos a observação que, durante o governo da presidente afastada, Dilma, pelos crimes que cometeu contra o povo brasileiro, ela ampliou a concessão de benefícios fiscais para o setor privado brasileiro. Não houve governo algum, em tempo algum, que operou uma transferência de dinheiro público para o setor privado, como fez o governo afastado. Durante o governo Dilma, as desonerações chegaram a 6,2% do produto interno bruto, ou seja, 420 bilhões de reais foram drenados da arrecadação pública para o setor privado. Por certo, essa transferência de recurso público para o setor privado não produziu os resultados. Eu pergunto, como o governo pretende tratar, para além desses esforços que precisam ser feitos para conter a ganância do setor público, essas desonerações que custam muito ao povo brasileiro, porque foram desonerações anticíclicas, que não produziu resultado, mas que continuam representando esse tipo de transferência. Ao professor Samuel, eu gostaria de perguntar sobre a experiência internacional de regimes fiscais
comprometidos com a disciplina do gasto público, com a qualidade do gasto público dentro da nossa realidade. E, ao juízo dos senhores, por que o governo afastado e os seus aliados, ao longo dos 13 anos, não fez aquilo que os seus defensores falam? Por que não tributaram as grandes fortunas? Por que não fez a reforma tributária? Por que não operou mais transparência e eficiência no sistema tributário brasileiro, que é um absurdo? Porque ele tributa mais quem tem menos. Porque após 13 anos governando o país, não transformou em prática o seu discurso. Eu gostaria de merecer de vossas senhorias uma avaliação, porque nós não chegamos aqui por gravidade. Até porque, sejamos aqui muito sinceros, essa proposta de moralização do gasto público não é causa, é consequência, é efeito, tampouco pecado, é penitência dos pecados e dos crimes que foram praticados, não contra o governo, mas contra o povo brasileiro. Se em 2015 nós pagamos mais de 500 bilhões de juros, eu acho uma graça muito grande quando falam assim: o governo pagou 500 bilhões de juros. Que governo pagou que nada? Quem pagou foi o povo brasileiro. Porque quando o empreendedor brasileiro passa por dificuldades, ou ele reinventa o seu negócio, ou ele reduz as suas despesas, ou ele quebra. E os governos não. Os governos resolveram as suas deformações ampliando a carga tributária. Portanto, se o caminho não é rever as contas públicas, incorporar equilíbrio nas contas públicas, qual é o outro caminho? Refinanciar as nossas dívidas nesses patamares estratosféricos? É aumentar a carga tributária? São essas as questões que eu dirijo ao Dr. Marcos Mendes e ao professor Samuel Pessoa, agradecendo a condescendência de Vossa Excelência, presidente.